Porque os pregadores não aceitam que o dia da ira de Cristo já ocorreu. Por que eles não aceitam isso? Bom, em primeiro lugar, para aceitar isso, eles terão que aceitar que não se prega mais evangelho. Não se pregando, não tendo que mais pregar evangelho, as chamadas igrejas terão que fechar. Os pregadores que se reúnem como igreja terão que parar de se reunir como igreja. Porque você vai entender o livro do Apocalipse. Você sabendo que a ira de Deus ocorreu por causa do dia do eterno, você vai ler Apocalipse 1:10 de uma forma diferente. Você vai entender quando João diz que foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouviu a voz de Cristo como trombeta. Ali está claro que foi a volta de Cristo para o seu tribunal, para o seu juízo. Né? Mas eles fazem questão, os pregadores da graça fazem questão de manter que Apocalipse 1:10 se referia ao sábado do Antigo Testamento, e os mais alucinadinhos dizem que o dia do Senhor de Apocalipse 1:10 é domingo porque Jesus ressuscitou. Não tem nada a ver, porque isso, a ira de Deus só foi derramada entre o ano 66, só esteve sobre os judeus entre o ano 66 e a metade do ano 70 por causa do grande dia do Senhor, por causa do grande juízo de Deus. Então é isso que aconteceu. Então por que os pregadores não aceitam o dia da ira de Cristo já ocorreu? Romanos capítulo 2, versículo 5, Paulo assim disse aos gentios que estavam lá em Roma: mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, versículo 6, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. 7, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Claro que isso daqui, quem editou isso, colocou um gesto para que os gentios, para que nós hoje lêssemos isso e achássemos que esse juízo, justo juízo e ira de Deus, seria contra nós também. Não, claro que não. Porque todas as profecias, a justiça, o juízo foi contra os judeus. As duas prostitutas de Ezequiel 23, uma representando Samaria e outra representando Jerusalém, foram juízos aos judeus. Mateus capítulo 19, versículo 27 e 28, Jesus disse que os 12 discípulos iriam julgar as 12 tribos de Israel. Então a ira e o justo juízo viria contra Israel, contra os judeus. Mas será que veio ou não veio? Quando você lê Apocalipse 1:10, João fala que estava na ilha de Patmos em espírito no dia do Senhor. E ouviu uma voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Isso está no texto da Almeida Corrigida Fiel. Quando você lê Apocalipse 14:7, assim está escrito. Deixa eu ler o 6 e o 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, porque o reino de Deus tinha sido estabelecido, então o evangelho tinha se cumprido, por isso que ele se tornou eterno, para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. 7. Dizendo, com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Olha aqui. Foi nesse tempo, então, que a ira de Deus esteve sobre os judeus. Porque se você não sabe, o livro do Apocalipse ele foi escrito para o dia do Senhor. Foi escrito para a indignação, para a vingança de Deus. Apocalipse 17:1, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Apocalipse 18:10, né? Deixa eu corrigir aqui só um negocinho aqui, é 2 pontos, porque senão não vai para o versículo certo. Olha aqui, Apocalipse capítulo 18, versículo 10.
E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo, chegou a ira de Deus. É a mesma coisa. A ira de Deus, o juízo e a vingança é a mesma coisa. Chegou a tribulação, a grande tribulação. Apocalipse 19, versículo 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar aqui para você. Vou ler um versículo de Jeremias, capítulo 46, para complementar esse entendimento. No versículo 10, Jeremias 46, 10, assim disse na profecia: porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança. A espada os devorará, se referiu aos soldados romanos, ficará saciada e embriagada com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Então, Apocalipse 1:10, quando João diz que estava no Espírito no dia do Senhor, se referia ao dia da vingança, se referia à profecia dita por Jeremias, o dia do Senhor, o dia da vingança. E olha aqui o que Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo do 20 ao 24. Lucas 21, versículo 20 ao 24. Jesus disse aos seus discípulos quando eles estavam lá no Monte das Oliveiras. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 são falas que eles estavam no Monte das Oliveiras. Quando, porém, Jesus dizendo aos discípulos, quando, porém, vocês virem Jerusalém cercada, sitiada de exércitos, saibam que está próxima de sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, Jerusalém, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade de Jerusalém saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade de Jerusalém. 22. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, no dia do Senhor, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Contra quem? Contra aquele povo, contra aquela geração, contra aquela nação. Nada a ver nós gentios, nada a ver gregos. Pelo contrário, no grande dia do Senhor, entre o ano 66 e a metade do ano 70, foram usados os gregos, foram usados os romanos, foram usados os gentios para este juízo. Tá bom? Por que os pregadores não aceitam o dia da ira de Cristo? Porque se eles aceitarem isso, eles vão ter que aceitar que Cristo já voltou, que o evangelho foi estabelecido e que o fim dos tempos já aconteceu, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima. Tchau, tchau.